nome é Amarildo José de Melo, sou padre da Diocese de Divinópolis há quase 35 anos, sou professor de teologia aqui na PUC Minas e também no Instituto Santo Tomás de Aquino. Tenho doutorado em História da Teologia Moral pela Academia Alfonsiana de Roma e há mais de 20 anos tenho partilhado a reflexão ético-moral cristã junto dos alunos da graduação e agora também da pós-graduação em Teologia Prática na PUC Minas. No dia 13 de março, nós celebramos 10 anos do pontificado do Papa Francisco. É um Papa vindo do fim do mundo, né? Foi a expressão que usaram, já que veio da Argentina, o primeiro Papa latino-americano. Um Papa que ascendeu, né, a missão, ao pontificado, após uma atitude humilde e ao mesmo tempo corajosa do Papa Bento XVI, que vendo, né, a sua saúde esvair-se, a força, né, para poder conduzir a Igreja no mundo todo, né, esvair-se, então ele toma a decisão de renúncia. Então, terminando 2 pontificados de continuidade, Papa João Paulo II, né, e depois Bento XVI. Então, a perspectiva da chegada de Francisco ao pontificado foi uma perspectiva de mudanças, mas não uma simples atualização da missão à luz do tempo em que nós estamos vivendo, mas mudanças a partir da fidelidade ao Evangelho. Para podermos entender o pontificado do Papa Francisco, nós temos que considerar primeiramente o Concílio Vaticano II. Ele é filho do Concílio Vaticano II e pensa, reflete o ser igreja, pensa, reflete a pastoral da igreja a partir do Concílio Vaticano II. E ele vem de uma forma muito bonita trazer, né, à luz, né, temas que já estavam caindo no esquecimento e que constituíram novidade para a igreja, né, depois do concílio, a partir de 1965. É um Papa, primeiramente, preocupado com o diálogo, um Papa do diálogo. Nós vamos ver, não só em fotografias, mas em muitas iniciativas pastorais, Papa Francisco reunindo-se, né, com líderes religiosos mundiais, com líderes políticos, procurando construir diálogo. É um Papa que proclama a importância da tolerância. No mundo de intolerância, no mundo de guerra, ele vem proclamar a importância da tolerância. Um dos símbolos bonitos, né, que o Papa Francisco tem usado para poder falar da missão da igreja é das pontes, construir pontes. Pontes que interligam as pessoas, que interligam as raças, que interligam os povos, ao invés de muros. Numa época em que se constrói tantos muros, é o sonho dos Estados Unidos, né, separar-se da América pobre, né, construindo um muro, de muros que separam Palestina e Israel, no Oriente Médio, muros que separam as 2 Coreias e outros muros que a gente vai construindo, né? Falaram aqui no Brasil até de construir um muro para separar o Nordeste, né, das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do nosso Brasil. Mas a proposta é construir pontes, interligar, construir diálogos. Né? Há fotografias maravilhosas, né, na internet que mostram o Papa Francisco abraçado, né, com um líder muçulmano, com um líder judeu, né, construindo caminhos de diálogo. O Papa Francisco, ele tem marcado a vida da igreja não só com os documentos, e documentos muito importantes, como, por exemplo, a primeira exortação que ele escreveu, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Então ali o Papa Francisco vai
falar do ser da igreja no tempo que nós estamos vivendo hoje. Vai mostrar Deus morando na cidade, falar da importância da pastoral urbana, né, de ver Deus morando nas casas, nas ruas, falando da necessidade do encontro. Vai questionar, né, a frieza de uma economia neoliberal, de uma economia que exclui os pobres, uma economia que mata, uma economia que destrói a natureza. Vai falar da necessidade da construção de uma nova economia que inclua as pessoas, né, de uma economia que não mate, uma economia que não destrua, né, o nosso planeta, né, nossa casa comum. O Papa Francisco vai entrar inclusive em detalhes como a questão da homilia, né, dos bispos e dos padres, falando que a homilia tem que ser conversa de mãe, né, nesse documento, nessa exortação apostólica Evangelii Gaudium, ele vai dedicar muitos números a esta missão, né, do presbítero, do padre, né, a homilia. Então, falar pouco e falar bem, né, ele vai mostrar a importância disso, né, do saber ouvir para poder comunicar. Vai falar de uma igreja samaritana, de uma igreja que cuida das feridas. Vai falar, nesse primeiro documento ainda, né, da igreja como um hospital de campanha, sempre aberta para acolher todos os tipos de doença. Né, nesse sábado, véspera do Domingo do Bom Pastor, né, vai mostrar, né, vai trazer à tona um novo paradigma para se pensar a missão do presbítero, a missão do religioso, né, a figura do pastor que cuida. Vai falar da importância de que em todos os lugares hajam igrejas de portas abertas, como casa da mãe, né, como uma mãe acolhedora acolheu seus filhos. Agora, tudo com muita simplicidade, né? É uma palavra que define bem, né, o nosso Papa Francisco. Muita simplicidade, muita humildade, mas ao mesmo tempo muito profetismo. Eu lembro que a primeira visita pastoral do Papa Francisco foi à ilha de Lampedusa, uma ilha do sul da Itália, entre a África, né, e a Itália, que tem sido a porta de entrada de milhões de africanos refugiados da fome e da guerra. Então ali o Papa ele vai, como primeiro líder mundial, alertar o mundo quanto ao perigo, né, da globalização da indiferença. Vai falar do mar Mediterrâneo, né, como um grande cemitério, né, de pessoas pobres. Né, vai falar da importância de se superar, né, a globalização da indiferença para se viver a solidariedade, para se viver a hospitalidade. O mesmo aconteceu depois, algum tempo depois, né, quando visitou a ilha grega de Lesbos, né, na Grécia, também porta de entrada de milhares, né, de sírios, de afegãos, de pessoas refugiadas da fome e da guerra. Então, uma preocupação com o fenômeno da migração, da imigração, que é o maior, né, desde a Segunda Guerra Mundial. Né, são milhões de pessoas procurando um local digno para poder viver, para poder conviver, né, com sua família. E o Papa Francisco, sobretudo na ilha de Lesbos, né, ele chamou atenção para a importância de que a Europa, como berço dos direitos humanos, viva agora os direitos humanos. Dê um exemplo de hospitalidade, de respeito a esse direito fundamental da pessoa humana de migrar, né, para um outro país, buscando refúgio, buscando um local digno para viver. Mas nós vamos ver, né, a preocupação com os enfermos, a preocupação com os idosos. Né, no primeiro documento ele fala, né, da frieza de uma sociedade que se comove porque caiu 2 pontinhos, né, na Bolsa de Valores, mas que não se afeta com a morte
né, de um idoso por enrijecimento nas ruas da grande cidade. Né? Uma sociedade preocupada com o lucro, mas que despreza as pessoas. Olhar do Papa Francisco, ele vai se alargando, né? Tem alguns documentos que ele escreveu que estão marcando a vida da sociedade. Né? Ele escreveu recentemente, né, uma encíclica chamada Laudato Si, Louvado Seja, a partir, né, da espiritualidade franciscana. Esse documento é considerado hoje, né, o mais importante documento ecológico, não só teologicamente falando, mas, né, a partir das ciências, né, voltadas para o meio ambiente, né, para a preservação da ecologia. Tem um documento que vem chamar a necessidade de uma nova teologia da criação, né, onde o ser humano renuncie, né, àquela condição de dominador da natureza para tornar-se agora o jardineiro que cuida. Então, esvazia um pouco a missão lá do capítulo 1 do livro do Gênesis, que diz: crescei-vos, multiplicai-vos, dominai a terra e submetei-a, para trabalhar lá o capítulo 3 do livro do Gênesis, que fala que Deus criou o jardim do Éden e entregou para o homem e para a mulher para cuidarem do jardim. Então essa é a nossa missão, né? É a nossa missão aqui em Belo Horizonte, voltada, né, para a preservação das nascentes, a preservação da nossa Serra do Curral, é a nossa missão, né, cuidar do planeta como nós cuidamos da nossa casa comum. Vai falar ali, né, de uma ecologia integral, né? Falar que está tudo integrado, né, que nós temos uma crise ecológica, sim, mas temos também uma crise social, né, e que é preciso trabalhar as duas. Melhorar, né, as condições de vida das pessoas para que possamos conhecer também, né, uma vida melhor, né, para o nosso planeta. Preservar a vida das pessoas, sobretudo dos pobres, né, e preservar a vida do nosso planeta Terra. Cuidar, né, uma palavra-chave, né, que o Papa Francisco usa neste documento. Nesse contexto aí de construção de muros, de ódios, né, de rancores que tem invadido a vida do mundo nos últimos anos, né, e que agora se agrava com a guerra, né, entre OTAN e Rússia, né, e que tem por lugar, né, a Ucrânia como lugar de testes de novos armamentos e de destruição. O Papa Francisco escreveu um outro documento agora, em 2020, né, no contexto desse acirramento de rancores e ódios em muitas partes do nosso mundo, né, um documento chamado Fratelli Tutti, todos irmãos. E é bonito a gente ver quando o Papa escreve, né, lembrando que o documento surgiu justamente do diálogo com o líder muçulmano, né? Cristãos e muçulmanos sentados para refletir sobre a necessidade da fraternidade. E é bonito a gente perceber que, graças ao trabalho do Papa Francisco, dessa atitude de abertura, de diálogo, então nós vamos ver, né, diminuir muito os conflitos religiosos no mundo. Porque de todas as guerras que existem, a pior é com certeza a guerra religiosa. Porque uma pessoa motivada pela religião, ela pode se tornar um mártir que dá a vida para salvar a vida do outro, mas pode se tornar também, né, uma bomba, né, humana que se implode para destruir quem é diferente, quem pensa diferente. Então, cuidar um dos outros, né, cuidar da vulnerabilidade, né, construir a paz, buscar, né, uma vida de maior diálogo, né, com as outras pessoas, é uma proposta que o Papa Francisco tem feito. E é bom lembrar, né, que não só documentos ele tem escrito, mas os exemplos concretos, né? Nas liturgias do Papa Francisco, né, sobretudo de lava-pés, nós vamos ver lavando os pés, né, de imigrantes estrangeiros, de imigrantes muçulmanos, de imigrantes africanos,
celebrando o lava-pés, né, em presídios, lavando os pés dos presos e presas, né, de celebrar, né, em casas de recuperação, né, de adolescentes. Vamos ver o Papa celebrando o Jubileu da Misericórdia, né, muito bonito, sobretudo a presença dele, né, num presídio no México, né, onde ele celebrou com os presos o Jubileu da Misericórdia, a visita do Papa Francisco, né, ao presídio feminino, Levanta-te, lá no Chile, né, onde ele vai falar, né, para aquelas mulheres aprisionadas, quanto à importância da ressocialização, né, lembrando que, né, uma condenação é diferente de exclusão, né, que o cumprimento de uma pena num presídio é diferente de exclusão, né, e que não se deixem excluir, né, mas acreditar na possibilidade da ressocialização, né, na possibilidade de voltar, né, para a sociedade como boas cidadãs. Então isso é muito importante. Ele tem falado, né, falado com documentos oficiais, com homilias, né, que ele celebra diariamente na Capela Santa Marta, no Vaticano, né, com visitas a ambientes como prisões, hospitais, idosos, jovens, né, sempre trazendo uma mensagem de esperança, de reconciliação, uma mensagem de paz. Aí para nós o desafio, né, de ajudar a construir pontes e não permitir que os muros cresçam, né? Trabalhar para que haja mais fraternidade entre nós. O Papa Francisco é o primeiro Papa latino-americano, né? Um argentino latino-americano, sangue quente, né? Sorriso nos lábios, afetuoso, né? Isso é muito importante. Eu gosto de ver os abraços que o Papa Francisco dá nas pessoas, né? Diferente, por exemplo, do Papa Bento XVI, né? Com o seu sangue germânico, a sua forma germânica de ser, né? Mais distante, né? O Papa Francisco não, ele abraça, ele beija, ele acolhe. É o sangue latino que corre nas nossas veias e corre também nas veias do Papa. Agora, importante lembrar, né, que a América Latina tem sido um continente, né, não só caracterizado pela cultura latina, mas sobretudo por injustiças sociais. Por injustiças sociais, por ditaduras militares, por violências, por guerrilhas. Então, o Papa Francisco, ele carrega consigo toda esta memória de sofrimento, mas também de esperança. Ele não foi um protagonista, né, da chamada teologia da libertação, que marcou profundamente a nossa América Latina, mas da chamada teologia do povo, né, que caracterizou e que influenciou a vida da Igreja nos últimos decênios na Argentina. Né? E essa consciência de povo é muito forte, né, para os argentinos, muito mais do que para nós aqui no Brasil. E essa preocupação, né, com a ascensão social, com a justiça social, né, com a destruição de muros para construir pontes, né, já que o fenômeno da imigração não é somente um fenômeno africano ou do Afeganistão ou da Síria, países que estão vivendo em guerra, mas é um fenômeno latino-americano. Pois enquanto os brasileiros que estão vivendo além das nossas fronteiras, na América Central, né, são milhares de pessoas a caminho, né, para chegar ao México e atravessar a fronteira para os Estados Unidos. Ele carrega essa preocupação pastoral, né? Isso é muito importante, né? Então, é uma outra sensibilidade que chega agora, né, ao pontificado, né? E tem influenciado a forma de pensar da Igreja. Outro elemento importante, né, da presença do Papa Francisco é a preocupação com a família, né? Nós latinos, nós valorizamos muito a família. E das primeiras iniciativas pastorais dele foi a convocação do Sínodo da Família. 2 sínodos que resultaram num documento, numa exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia,
né, sobre o amor na família. Um documento muito importante que precisa ser descoberto, né, pela pastoral familiar das nossas dioceses, onde o Papa vem se preocupar não só com a família tradicional, marido, esposa, casados na igreja, com seus filhos na igreja, mas vem preocupar-se com as famílias no plural, né, os diversos arranjos familiares que existem, sobretudo na grande cidade. E vai apresentar um caminho importante, né, para a igreja, né, sobretudo para os pastores, bispos, padres. Primeiro, de acolher todas as famílias, de acompanhar essas mesmas famílias, essas mesmas pessoas, né, de discernir a situação de cada um, porque cada família tem sua história. Agora, sempre com a preocupação de integrar. E falar de América Latina também, de um primeiro Papa latino-americano, é lembrar da influência que a Conferência de Aparecida teve no seu pensamento. Aparecida do Norte, a cidade de Aparecida do Norte foi marcante para ele. A Conferência do Episcopado Latino, Americano e Caribenho, em Aparecida foi marcante. Então tem marcado as suas ações pastorais, os seus documentos, e toda a sua reflexão. Então, é um Papa que traz para a Igreja no mundo todo uma sensibilidade nova, sobretudo a sensibilidade para com os pobres e sofredores. Ele não quer atirar doutrinas sobre as pessoas como se atiram pedras, mas quer voltar ao Evangelho, né, para que a Igreja se torne, conforme ela deve ser, uma mãe hospitaleira, né, um hospital de campanha, né, uma mãe acolhedora que acolhe a todos e que lute, né, para que todos possam viver e ser felizes.